Em primeira reunião ministerial, Lula diz que aquele que errar será convidado a se retirar. Tumultos marcam operação da Polícia Militar para desmontar acampamento em Belo Horizonte. Ministério da Saúde diz que recebeu estoques baixos de vacinas contra a Covid. Alerta de desmatamento na Amazônia foi o pior da história em um mês de dezembro. Cessar-fogo unilateral declarado pela Rússia é violado e os combates continuam. Guerra da Ucrânia provocou aumento de 14% nos preços mundiais dos alimentos. Reino Unido assina acordo histórico para acelerar pesquisas de remédios contra o câncer. E uma pesquisa revela que viajar nas férias faz bem, mas quanto mais longe de casa, melhor. A edição desta sexta-feira está começando. Olá, boa noite. O presidente Lula reuniu hoje pela primeira vez os 37 ministros do governo e fez uma advertência: quem errar será convidado a sair. Detalhou metas, lembrou que o governo é formado por pessoas que pensam diferente, mas deixou bem claro que, divergências à parte, é preciso respeitar o Congresso. A primeira reunião ministerial do governo de Lula foi realizada nesta sexta-feira no Palácio do Planalto com o objetivo de alinhar o discurso e traçar metas para o governo. Na abertura da reunião, o presidente Lula falou por cerca de 20 minutos, detalhou as principais tarefas das áreas de saúde, educação e economia e chamou a atenção dos ministros para a necessidade de uma boa relação com o Congresso. Disse que o governo precisa do apoio da Câmara e do Senado. Lula também escancarou que muitos ministros são frutos do apoio de partidos à frente ampla ainda na campanha e afirmou que aqueles que errarem serão convidados a se retirar do governo. E se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. E eu só tenho um compromisso com esse país. Primeiro, ser honesto com o povo brasileiro e ser leal e honesto com vocês. Segundo, muitos de vocês são resultado de acordos políticos, porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada senador, ou cada senadora que o buscar. Lula também frisou que o alto escalão do governo é composto por pessoas que têm pensamentos distintos, mas exigiu alinhamento para o fortalecimento do país. Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer o esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual, a gente construa igual. O presidente também detalhou algumas metas de cada área. Disse a Anísia Trindade que a saúde precisa avançar para atender mais brasileiros com vacinação e distribuição de remédios. Cobrou de Camilo Santana, ministro da Educação, um relatório das obras paradas para retomar escolas, creches e institutos federais. Afirmou que o país deve exportar conhecimento e verticalizar a indústria para vender produtos mais complexos e não só matéria-prima, para se consolidar como potência mundial. Destacou a ausência do Estado nas áreas de cultura e esporte e disse que o governo precisa dar oportunidade aos jovens para reduzir a violência. E afirmou que o governo precisa apoiar os trabalhadores. Então vocês sabem que a nossa tarefa é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa nobre, porque a gente vai ter que entregar esse país melhor, esse país mais saudável do ponto de vista da saúde mesmo, mais saudável do ponto de vista do ganho da massa salarial,
mais saudável do ponto de vista dos pequenos e médios empreendedores deste país, dos pequenos e médios produtores rurais, mais saudável do ponto de vista da educação e mais saudável do ponto de vista das civilidades. Esse país vai voltar a viver democracia. Depois da reunião, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse em coletiva à imprensa que ninguém conversou sobre o caso da ministra do Turismo, Daniela Cordeiro, e que surgiu um quarto suspeito de integrar uma milícia que atua na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que teria trabalhado a favor da eleição de Daniela para deputada federal. O PM Luiz Eduardo Santos de Araújo teria até organizado uma reunião para pedir votos para agora a ministra. Segundo o chefe da Casa Civil, Rui Costa, o assunto não foi tratado porque não há nada relevante ou substantivo que justifique qualquer preocupação do governo neste momento. A Guarda Municipal de Belo Horizonte desmontou nesta sexta-feira um acampamento bolsonarista que estava há 66 dias em frente ao comando da 4ª Região Militar do Exército. Após um intenso período de negociações e muita resistência, enfim o acampamento foi desmontado do local. Durante a ação, que foi acompanhada de perto pelo Exército, manifestantes tentaram impedir de todas as formas a retirada de barracas do local, lonas, hastes de bandeiras e estruturas utilizadas para alimentação. No momento da saída dos caminhões, diversos manifestantes sentaram na avenida que passa em frente ao quartel e que seria utilizada na passagem dos veículos. Outros manifestantes, mais exaltados, caíram no chão ao tentar confrontar os guardas municipais para se aproximar dos caminhões. Enquanto isso, um grupo dos participantes do ato cantava o hino nacional. A justificativa utilizada pela guarda para acabar com a aglomeração de pessoas foi a falta de licenciamento para a estrutura. Havia também reclamações diárias de moradores do entorno, pedestres e motoristas sobre os transtornos como som alto, sujeira, bloqueio de passeio e da via. O representante do Exército que acompanhou a retirada do acampamento afirmou aos manifestantes que poderiam continuar no local, mas que a estrutura não poderia permanecer por causa da decisão da Prefeitura. A ação da Prefeitura de Belo Horizonte aconteceu um dia após um fotógrafo ter sido agredido enquanto registrava o acampamento. Segundo informações, o fotógrafo foi perseguido enquanto fazia fotos de longe. Ele chegou a se esconder atrás de um carro, mas foi arrastado pelo chão e agredido com socos e pauladas. Nesta sexta-feira, novamente um grupo de manifestantes bolsonaristas agrediram uma equipe de jornalistas no local. A Federação Nacional de Jornalistas repudiou as agressões e afirmou que acampamentos como esse, em frente ao comando do Exército em Belo Horizonte, viraram zona de risco para profissionais da imprensa. Os manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais estavam no local desde o dia 31 de outubro. O ministro Alexandre de Moraes converteu hoje de provisórias em preventivas as prisões de 11 pessoas que tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília no último dia 12 de dezembro. Significa que a detenção agora não tem prazo para acabar. Eles também promoveram depredações em protesto contra a prisão do líder indígena Sererê Chavante, que questionou o resultado das eleições e pedia a agressão de ministros do STF. A polícia já prendeu 4 manifestantes e procura os outros 7. 3 explosões atingiram casas em Juiz de Fora, Minas Gerais, na madrugada de hoje. O tremor assustou os moradores e um acabou morrendo. 2 residências desabaram e outras 2 foram afetadas pelos escombros. Após 7 horas de buscas e com as chamas já controladas, os bombeiros encontraram o corpo de André Luiz Ferrari sob os escombros. Segundo testemunhas, o morador vivia sozinho. A idade dele não foi revelada. A Defesa Civil atua na vistoria dos imóveis a cerca de 500 metros do local, que foram atingidos pelo impacto. Ainda não se sabe o que teria motivado as explosões. O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado está investigando se entre as aeronaves apreendidas na Bolívia estão os 3 aviões roubados do Aeroclube de Aquidauana em setembro de 2021. Um deles pertence ao cantor Almir Sater. Em março do ano passado, o governo boliviano realizou uma mega operação contra o narcotráfico. Prendeu 38 pessoas e apreendeu dezenas de aeronaves.
Pedimos o apoio para as imagens dessas aeronaves e vimos que elas guardavam grandes semelhanças com as aeronaves subtraídas aqui no Mato Grosso do Sul. Essas aeronaves apreendidas na Bolívia guardam, além de semelhança, adulteração em sua cor, em seu prefixo, em seus componentes, que são muito semelhantes a aeronaves roubadas não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas em todo o país. Desde então, a Polícia Brasileira aguarda a autorização para entrar na Bolívia para fazer o reconhecimento das aeronaves roubadas no Brasil. Em setembro de 2021, 3 aviões foram roubados em Aquidauana, um deles pertencente ao cantor e compositor Almir Sater. Na época, 4 pessoas foram presas. Nós trabalhamos com a identificação, né, e a imputação da autoria. Foram identificados, as prisões preventivas foram decretadas aqui pelo estado de Mato Grosso do Sul. Conseguimos a localização e a captura do gerente operacional dessa ação já na Bolívia. A polícia boliviana nos trouxe até a fronteira, nós conseguimos recambiá-lo até aqui ao Draco e interrogá-lo. E desde então, como a gente já tinha elucidação dos casos, passamos a trabalhar com a recuperação dessas aeronaves. Desde abril do ano passado, o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado solicitou ao Ministério da Justiça no Brasil e às autoridades bolivianas autorização para fazer perícia nas aeronaves que foram apreendidas no país vizinho. Desde então, o Draco aguarda a resposta. Nós adotamos todas as medidas de maneira urgente, exatamente para que fossem preservadas e evitássemos, né, de que essas aeronaves acabassem sendo liberadas ou leiloadas, para que a gente possa efetivamente, se forem as subtraídas aqui no Brasil, fazer a restituição e todas as medidas necessárias para essas vítimas aqui do nosso país. O pedido foi reiterado em outubro do ano passado, com base na carta de intenções firmada entre Bolívia e os estados brasileiros do Acre, Mato Grosso do Sul e Rondônia. O documento de cooperação tem como objetivo desenvolver estratégias integradas para combater os roubos de aeronaves. Nós aguardamos os trâmites e dependemos das autoridades bolivianas agora nos autorizarem a essa entrada. Nós pedimos, inclusive, a participação de uma equipe de Polícia Federal conosco, porque sabemos que é uma medida necessária e urgente que vai atender a todo o nosso país. A esperança é que tão logo seja possível a gente consiga, de uma vez por todas, esclarecer esses fatos e, quem dera, restituir essas aeronaves aos seus proprietários. E veja daqui a pouco, na segunda alta do ano, o preço do litro da gasolina volta a passar dos R$ 5,00. E ainda, o Ministério da Saúde diz que recebeu baixos estoques de vacina contra a Covid. Depois da suspensão da vacinação contra a Covid em alguns municípios, hoje o Ministério da Saúde detalhou a situação dos imunizantes no país. O atual governo recebeu o Ministério da Saúde com o estoque desabastecido de vacinas pediátricas contra a Covid-19. A declaração foi dada nesta sexta-feira pela secretária de Vigilância em Saúde do Ministério, Etel Maciel. A secretária afirmou que está negociando a antecipação da entrega das vacinas com a Pfizer. Até agora, a expectativa é que 3.200.000 vacinas sejam entregues até o final de janeiro. Essas doses vão atender o público de 6 meses a 4 anos. A secretária afirmou ainda que há muitas doses de vacinas para adultos, mas há um problema de distribuição. Por isso, uma reunião foi feita hoje com o CONAS e o CONASEMS para ampliar a cobertura vacinal de adultos e melhorar o fluxo de distribuição em todo o país. A secretária disse que mais de 100 milhões de pessoas estão com doses em atraso. Na próxima semana, a Câmara Técnica do Ministério da Saúde realizará uma reunião para discutir a ampliação da vacinação do público adulto. O Ministério da Saúde tem em vista a chegada de uma nova variante de alta transmissibilidade e a proximidade do Carnaval. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O Sistema Único de Saúde está enfrentando uma defasagem de pelo menos 45 mil médicos de família. A declaração foi dada pela presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade.
O governo atual precisará ter uma atenção especial ao SUS em sua gestão. Isso porque o órgão enfrenta uma falta de médicos de família, que varia de 45 até 65 mil profissionais. Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, Zeliette Linhares Leite Zambron, para uma boa gestão em saúde, o governo deverá investir na atenção primária, nos agentes comunitários de saúde, na formação de médicos da família e comunidade, além de aumentar a atenção primária e voltar com profissionais do núcleo de apoio à saúde da família. Zeliette também atribui a falta de médicos de família à falta de profissionais desse ramo dentro da graduação, já que, segundo ela, de 2014 para cá, com a mudança da diretriz curricular nacional para os cursos de medicina, passou a ser obrigatório um professor especialista em medicina de família e comunidade, inclusive a disciplina de atenção primária, todo o curso. Tendo isso em vista, vai demorar no mínimo 10 anos para formar a quantidade necessária desses especialistas. A especialidade médico de família fez 41 anos no dia 5 de dezembro, mas o formato anteriormente era diferente. A partir de 2002, ela passou a ser no formato assistencial, de resolver todos os problemas da atenção primária, que equivale a 85% dos problemas de saúde das pessoas. Segundo Zeliette Linhares, o Brasil tem necessidade emergencial de médicos na atenção primária. Essa urgência trouxe vários programas, como Mais Médicos e o Provab, Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica, e que o formado saía da graduação e recebia uma bolsa de valor muito maior do que a bolsa de residência. Mas, em sua visão, isso desestimula o recém-formado a ir para a residência em medicina de família e comunidade. A especialista também comentou sobre o impacto da crise na saúde sobre a medicina de família. Segundo ela, como o país não tinha um planejamento de como seria esse trabalho, não houve investimento, melhorias e nem manutenção das políticas já existentes. Isso fez com que as pessoas fossem mais para o pronto-socorro em busca de ajuda com doenças crônicas, como hipertensão arterial e diabetes, e tivessem mais AVC e infarto. Além disso, pelo fato do governo não formar mais médicos de família e diminuir os gastos em atenção primária, o SUS acabou perdendo especialistas em medicina de família e comunidade para o setor privado, o que piorou muito a qualidade da atenção primária. Com os investidores observando a primeira reunião ministerial do governo Lula, o dólar fechou em forte queda nesta sexta-feira, de 2,17%, cotado em R$ 5,23 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,23% aos 108.963 pontos. O início de ano tem sempre um gasto a mais no bolso do brasileiro. Para evitar o endividamento, algumas dicas valem a pena. Ramão Pereira já perdeu o sono pensando nas contas que tem para pagar neste início do ano. A prestação mensal do carro é de R$ 1.300. Os cartões de crédito somam mais de R$ 6.300, fora as despesas com IPTU e IPVA. Eu tenho que me virar de algum jeito, porque a gente não pode começar o ano desse jeito. Então, a gente vai procurar amenizar essa situação, ou parcelando, ou pagando à vista, que à vista é o mais certo, né? Que tem uma economia boa. O economista Eugênio Pavão colocou os gastos do seu Ramão no papel para que ele tenha clareza das despesas fixas e variáveis e, assim, identificar os pontos críticos. Eu pude ver que o seu Ramão, a família tem uma renda até que interessante. Então, o que pode estar fazendo, no caso da maior despesa, que é o carro, tentar negociar alguma forma de reduzir essa despesa. De acordo com dados do SPC Brasil, mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Em Mato Grosso do Sul, são mais de 991 mil pessoas. Entre as dicas do economista estão pagar ou renegociar as dívidas que têm os maiores juros e depois aproveitar os descontos para pagamento à vista. Como, por exemplo, o IPTU, que oferece 20% de desconto para o pagamento à vista. 20% do IPTU em Campo Grande é pelo que eu pesquisei, é um dos maiores do Brasil. Em outras regiões nós tivemos desconto de 5% em Jundiaí, 3% em São Paulo. Então, essas regiões assim são o controle, as finanças públicas, né, a prefeitura dá um desconto menor.
Campo Grande, felizmente nós temos um desconto bem interessante, que acho que todo mundo deveria aproveitar. E o preço da gasolina subiu mais uma vez e chegou aos R$ 5,12 na primeira semana do ano. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, essa foi a segunda semana seguida de alta nos preços. O valor atual, que é o maior desde setembro do ano passado, levou o Ministério da Justiça a pedir explicações aos postos esta semana. Os estabelecimentos estão abastecidos com gasolina comprada no ano passado, que tinha isenção total de impostos. Em janeiro, voltou o ICMS estadual, mas as taxas cobradas pelo governo federal continuam congeladas. O serviço de mototáxi do aplicativo Uber ficará suspenso por tempo indeterminado na cidade de São Paulo. A decisão foi tomada hoje em reunião entre representantes da prefeitura e da empresa. São Paulo é a cidade com o maior número de motoristas do aplicativo em todo o mundo. São quase 600 mil motoristas de veículos. O serviço funciona 24 horas por dia e, junto com outras plataformas, passou a fazer parte da rede de transporte. Agora surgiu a polêmica do Uber Táxi, uma situação que não é novidade no país. Em Minas Gerais, por exemplo, o mototáxi já existe há alguns anos e na região Nordeste, em várias viagens, é possível viajar com maior rapidez. No Rio de Janeiro, o serviço de moto foi regulamentado no ano passado pelo prefeito Eduardo Paes, mas apenas para circular nas comunidades. Agora, ele não quer permitir a ampliação para o restante da cidade. Em São Paulo, durante a reunião com os representantes da Uber, a prefeitura pediu e conseguiu obter 2 compromissos. O primeiro foi o da plataforma pedir autorização para o serviço de moto funcionar. O segundo é de que, se tudo for acertado, os motociclistas sejam treinados com o objetivo de oferecer maior segurança aos passageiros. Pelos números de janeiro a novembro do ano passado, nada menos do que 371 pilotos de moto morreram no trânsito, sem contar os feridos. A média de mais de um óbito por dia preocupa. O assunto é polêmico porque qualquer motocicleta não tem a mesma proteção de um carro. Mesmo assim, serão feitos novos estudos que não têm hora para ser concluídos. Enquanto isso, o serviço deve continuar suspenso. A produção de veículos no ano passado aumentou 5,4% em relação a 2021. As montadoras colocaram mais de 2 milhões de veículos na praça. Para a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a melhoria é reflexo do abastecimento de peças, principalmente componentes eletrônicos, durante o segundo semestre do ano passado. E enquanto alguns compram carros, outros fazem fila para comprar barcos. A espera pode demorar até 2 anos. O mercado marítimo cresceu a níveis jamais vistos em todo o país. Quem quiser comprar um mega iate 27 metros da marca italiana Azimuth, além de desembolsar pelo menos 54 milhões de reais, precisa de uma boa dose de paciência, pois a fila de espera para obter uma embarcação dessa chega a 2 anos. Mas, embora o longo tempo, parece que o prazo de entrega não intimida os compradores. Para se ter uma ideia, desde 2020, quando o 27 metros foi lançado no país, o estaleiro já vendeu 12 unidades da embarcação, sendo que 4 clientes ainda aguardam a entrega. O nome da embarcação já é uma descrição literal das dimensões da embarcação, considerada um mega iate. No Brasil, iates a partir de 24 metros recebem o nome de mega, e é em um modelo desses que o jogador português Cristiano Ronaldo descansa com sua família em seus dias de folga. Com 27 metros de comprimento e cerca de 350 metros quadrados de área total, o 27 metros tem 5 suítes com movelaria e ambientes assinados por renomados designers e arquitetos italianos. A área traseira tem churrasqueira e um deck móvel que desce até o nível da água para criar uma praia particular. Além disso, o deck localizado no 3º pavimento tem área gourmet, posto de comando secundário e até uma opção de jacuzzi. O mega iate dispõe de garagem para motos aquáticas ou pequenas embarcações, além de 2 cabines com banheiros e área para refeições de tripulação.
A construção do seu casco emprega fibra de carbono, mesmo material utilizado em carros de Fórmula 1, o que garante rigidez estrutural e baixo peso. Segundo especialistas, a pandemia ajudou o mercado e foi fundamental para a compra e a venda desses potentes do alto mar. Segundo entendidos do ramo, a pandemia trouxe a visão de que o mar é um lugar seguro. Pessoas que nunca tiveram barco passaram a usá-lo como se fosse um apartamento na praia. Na fase mais severa da crise sanitária, muitas famílias passaram a viver em barcos atracados em marina, ou não. E esse movimento impulsionou a economia do mar, que envolve uma ampla cadeia de força de trabalho em estaleiros, marinas e nos próprios barcos. Segundo a Associação Brasileira de Construtores de Barcos e Implementos, apenas o segmento que engloba barcos de esporte e recreação de fibra de vidro faturou R$ 2 bilhões, números que representaram uma alta de 25% em relação a 2020, onde o mercado movimentou R$ 1 bilhão e 600 milhões. O bom momento também foi observado nas marinas. A BR Marinas, maior empresa do setor no país, teve faturamento de R$ 94 milhões, números que representam um crescimento de 17% em relação a 2021. Para esse ano de 2023, a estimativa da empresa é chegar aos R$ 110 milhões. E a seguir, cessar-fogo unilateral declarado pela Rússia é violado e os combates continuam. E ainda, alertas de desmate na Amazônia tiveram o pior resultado para o mês de dezembro. Mesmo após a decisão unilateral do presidente russo Vladimir Putin de cessar fogo, as armas não foram abaixadas. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia trocaram acusações sobre bombardeios e ataques aéreos. O fogo de artilharia pôde ser ouvido na linha de frente perto de Kremina, no leste da Ucrânia. Mesmo após a ordem polêmica de Vladimir Putin em implementar um cessar-fogo de 36 horas, o conflito nos principais pontos continuou. O motivo para o não abaixar de armas no leste europeu também foi reforçado por Kiev, que afirmou não querer parar o combate. E assim, a luta segue nos campos de batalhas ao leste do país invadido. E o que era de se esperar está ocorrendo. Durante o dia de hoje, as duas nações seguiram com acusações sobre bombardeios. A cidade de Bakhmut, atual epicentro dos combates no leste da Ucrânia, foi bombardeada. Segundo o vice-chefe da administração presidencial da Ucrânia, as forças russas também atacaram a cidade de Kramatorsk. Já pelo lado russo, o Ministério da Defesa disse que o regime de Kiev continuou com lançamentos de mísseis em cidades e posições militares. O que deveria ser a primeira trégua do confronto desde o início da invasão, no dia 24 de fevereiro do ano passado, parece estar longe de acontecer. O pedido de Putin para a suspensão dos combates em respeito ao Natal ortodoxo, que será celebrado amanhã, tem sido visto como estratégico. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante o seu discurso noturno, considerou a posição do líder russo como uma desculpa para conter o avanço das tropas de Kiev na região do Donbass. Enquanto o exército russo vem sendo sufocado nas trincheiras em que ele mesmo criou, a Ucrânia segue recebendo ajuda para vencer o conflito e expulsar definitivamente a Rússia de seu território. E a ajuda veio em um momento crucial. No fim da tarde de hoje, um novo pacote de ajuda armamentista dos Estados Unidos para a Ucrânia foi anunciado pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. O valor do pacote atinge os 3 bilhões de dólares, mais de 15 bilhões de reais. Segundo o anúncio, a assistência inclui veículos de combate, sistema de foguetes de lançamento múltiplo guiado, entre outros equipamentos. A situação do conflito mudou de perspectiva ao longo do ano passado e, atualmente, a Ucrânia aparenta estar mais preparada para a vitória do que a Rússia.
E a guerra do leste europeu fez com que o preço mundial dos alimentos no ano passado chegasse ao maior nível já registrado. O motivo do recorde foi a preocupação de escassez dos produtos e, consequentemente, o aumento no valor. O Índice de Preços de Alimentos da Organização para a Agricultura e Alimentação da ONU, que acompanha os preços internacionais das commodities alimentares mais comercializadas globalmente, registrou em 2022 uma alta de 14,3% em relação a 2021. Essa foi a maior alta desde 1990. De acordo com a agência, os preços dos alimentos dispararam após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro do ano passado. A invasão resultou em temores de uma interrupção do comércio no Mar Negro. Desde então, os preços tiveram uma leve redução após a retomada da exportação de grãos da Ucrânia para o Ocidente. Por outro lado, em dezembro, o índice de preços registrou queda de 1,9% se comparado a novembro de 2022. Essa foi a 9ª queda consecutiva desde março, quando a guerra começou a afetar o mercado. A queda foi impulsionada por uma baixa no preço internacional dos óleos vegetais e algumas reduções nos preços das carnes e cereais. E agora um alerta importante e preocupante. Por causa das mudanças climáticas, metade das geleiras da Terra podem desaparecer até o fim do século. Um trabalho publicado pela renomada revista Science oferece as projeções mais precisas até hoje sobre o futuro de cerca de 215 mil geleiras. E o prognóstico não é bom. O estudo diz que metade das geleiras da Terra estão condenadas a desaparecer até o fim do século devido às mudanças climáticas. Os autores da pesquisa alertaram para a importância de reduzir as emissões de gases do efeito estufa a fim de limitar o degelo e o consequente aumento do nível do mar. O trabalho se concentrou em analisar o efeito direto de vários cenários de aquecimento global. Mais 1,5 grau, mais 2 graus, mais 3 graus e mais 4 graus Celsius nas geleiras para orientar melhor as decisões políticas. Se o aumento da temperatura for de apenas 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, 49% das geleiras do mundo desaparecerão. Uma perda como essa representaria 26% da massa total de gelo do planeta. Nesse cenário, os pesquisadores estimam que o nível do mar subirá 9 centímetros, um aumento ao qual se somará o derretimento das calotas polares. De acordo com os cientistas, regiões com relativamente pouco gelo, como os Alpes, o Cáucaso, os Andes ou o oeste dos Estados Unidos, perdem quase todo o seu gelo até o fim do século, independentemente de qual for o cenário das emissões. Se a temperatura subir 4 graus Celsius, o pior cenário previsto, as maiores geleiras, como o Alasca, serão as mais atingidas. Desapareceriam 83% das geleiras do mundo, o que equivale a 41% da massa total de gelo, e o nível do mar subiria 15 centímetros. No momento, o mundo caminha para um aquecimento de 2,7 graus, que levaria a um degelo quase total na Europa Central, no oeste do Canadá, nos Estados Unidos e até na Nova Zelândia. E não é preciso esperar tanto tempo para ver uma consequência deste aquecimento. Nas pistas de esqui da Suíça, na Cordilheira dos Alpes, as famosas pistas de esqui, lotadas entre novembro e abril, perderam o encanto da neve que cai do céu. E com o calor fora de época, foi preciso dar o famoso jeitinho. Depois de 2 anos marcados pela Covid-19, os europeus estavam ansiosos para voltar a frequentar as estações de esqui nas férias de fim de ano em dezembro. Mas a desregulação do clima atrapalhou os planos. Sem neve, metade das pistas na França estiveram fechadas no fim do ano. E uma parte considerável das que puderam abrir só funcionaram graças ao uso de neve artificial. O país, assim como os vizinhos alemães e os austríacos, vivem uma rara onda de calor no período. As temperaturas ultrapassam índices recordes em várias regiões da França e do leste da Europa, principalmente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, datas simbólicas. As temperaturas estavam de 1 a 2 graus Celsius acima do normal e chegaram a passar de 22 graus no sudoeste francês, mas também na região central, no norte e no leste,
as temperaturas chegaram a números totalmente excepcionais para a estação. As altas temperaturas associadas à chuva também atípica levaram ao derretimento da pouca neve que cobria as estações em baixa e média altitude, como Mont d'Or, no centro da França. Suíça, Alemanha e Áustria são países que também enfrentam temperaturas elevadas para o período. O novo governo brasileiro vai precisar correr contra o tempo para evitar uma tragédia ambiental. Dados revelados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais mostraram que o ano passado registrou a pior marca da série histórica de alertas de desmatamento na Amazônia. A Amazônia segue sendo o bioma com os maiores índices de desmatamento do mundo. E os números seguem assustando. O ano de 2022 acumulou mais de 10 mil quilômetros quadrados de janeiro até o último dia 30 de dezembro. Essa é a pior marca da série histórica anual do DETER, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto. Agora, com os dados completos de 2022, o acumulado de alertas de desmatamento em dezembro do ano passado na Amazônia foi de pouco mais de 218 quilômetros quadrados. O mais impressionante é que o número equivale ao tamanho em área da cidade do Recife, capital do Pernambuco. Além disso, o índice representa um aumento de 150% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Além disso, as taxas registradas no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, tipicamente meses chuvosos, se comparam aos registros da estação seca em anos onde houve maior ação contra os crimes ambientais. E no resto do ano, a situação não foi diferente. Os alertas de desmatamento na Amazônia acumularam 4.793 quilômetros quadrados de área derrubada entre agosto e dezembro, recorde para o período. O Observatório do Clima destaca que o desmatamento na Amazônia cresceu significativamente nos últimos anos, cerca de 59%, e atingiu a maior alta percentual desde o início das medições por satélite, no ano de 1988. E com a Piracema completando 2 meses em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar Ambiental já aplicou mais de R$37 mil de multas a 21 pescadores, que não respeitaram a época de reprodução dos peixes. Mais de 100 quilos de pescado foram apreendidos. Completaram-se 2 meses do período de defeso para a proteção reprodutiva dos peixes a Piracema. Nesta operação 2022-2023, os números foram superiores à operação passada, 2021-2022. Essa que foi a operação mais tranquila, desde que a Polícia Militar Ambiental passou a contabilizar os números do período de defeso separados. A PMA autuou mais de R$31 mil, 21 pescadores nesse período e apreendeu 111 quilos de pescado. Infelizmente, nós tivemos um aumento, na quantidade de pessoas que foram autuadas, inclusive na quantidade de pescado apreendido. Nós acreditamos que isso é decorrente até do aumento de cardumes nos rios, que vem se concentrando no estado inteiro, devido aí às novas práticas e técnicas de pesca, que o pesca e solte com certeza contribuiu muito para isso, mas infelizmente também com essa concentração de cardumes, algumas pessoas a mais procuraram os meios de pesca predatória e foram autuados. A apreensão e retirada de petrechos proibidos dos rios é de suma importância para evitar prejuízos aos cardumes. E essa é a principal preocupação das operações da Polícia Militar Ambiental. As pessoas se valem aí de alguns petrechos como redes, anzol de galho, tarrafa, para tentar aumentar o número de pescado capturado. E é uma facilidade também nessa época, devido à concentração desses cardumes. Mas nós estamos intensificando a fiscalização, seja a fiscalização fluvial ou terrestre, para coibir o transporte irregular desse pescado, e obtivemos êxitos na apreensão e na autuação dessas pessoas.
A tecnologia de drones, que já foi utilizada durante a pesca aberta, também tem sido fundamental na prevenção, especialmente para acompanhar os cardumes e para evitar pesca com petrechos ilegais em cachoeiras e corredeiras, pontos em que os cardumes ficam muito mais vulneráveis à pesca predatória. O drone, a gente consegue cobrir uma área muito maior e a distância, que a gente fica dos pontos de mais vulnerabilidade. E com essa presença mais discreta pelo drone, esse sistema de monitoramento mais discreto, nós conseguimos assim chegar ao infrator sem que ele perceba a nossa presença. A ordem do comando da Polícia Militar Ambiental continua sendo a de encaminhar os autuados às delegacias para serem presos em flagrante. Além das infrações administrativas, que são as multas que vão de 700 a 100 mil reais, tem também a parte civil e criminal. Nós encaminhamos o autor à delegacia, ele é preso em flagrante, vai responder pelo crime de detenção de 6 meses a 3 anos, ou seja, vai ser autuado em flagrante, só sai da delegacia se mediante pagamento de fiança ou alvará judicial. Então tem toda uma dor de cabeça para esse autor aí que vai responder por processo aí por um bom tempo. O fim da Piracema será no dia 28 de fevereiro. A PMA irá intensificar a operação e dará continuidade à fiscalização depois disso, para que sejam respeitadas as regras de cada período. Por enquanto, nós vamos intensificar a fiscalização nos rios dessa maneira, seja por bloqueio ou monitoramento aéreo nos pontos mais vulneráveis ou nosso patrulhamento fluvial ordinário, Essa operação vai até o término da Piracema, mas a fiscalização da pesca segue pelo ano inteiro, Após abrir a pesca, a gente muda as regras, a permissão da captura, mas continuamos com essa operação durante todo o ano. E veja depois do intervalo, o Reino Unido assina acordo histórico para acelerar pesquisas de remédios contra o câncer. E ainda, uma pesquisa revela que viajar nas férias faz bem, mas quanto mais longe de casa, melhor. O governo do Reino Unido e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech assinaram hoje um acordo inédito para acelerar as pesquisas com vacinas para vários tipos de câncer com a tecnologia de RNA mensageiro. A plataforma, considerada inovadora, saiu do papel com os imunizantes da Covid-19 desenvolvidas pela Pfizer em parceria com a BioNTech e pela Moderna. O acordo prevê a disponibilização das doses terapêuticas, além de outros imunoterápicos, para 10 mil britânicos como parte de estudos clínicos ou de tratamentos que eventualmente sejam aprovados até 2030. O objetivo é avançar no desenvolvimento da forma inédita de tratar tumores e garantir o acesso a ela pelos pacientes oncológicos do Reino Unido. Para isso, o governo britânico auxiliará no recrutamento de participantes para os testes clínicos. A expectativa é que o primeiro voluntário receba uma aplicação em setembro no hemisfério norte. No momento, a BioNTech tem vacinas para uma série de tumores em estudos, como câncer de colo retal, câncer de cabeça e pescoço, câncer de ovário, de próstata e tumores sólidos. A parceria envolve ainda a criação de um novo centro de pesquisa e desenvolvimento na cidade de Cambridge, com a estimativa de contratar 70 cientistas. Além disso, a abertura de um escritório regional da BioNTech em Londres para ampliar a presença do laboratório no Reino Unido. A síndrome de burnout está diretamente relacionada aos problemas e pressão que a vida profissional provoca nas pessoas. Segundo um estudo da Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo, apesar dos prejuízos à saúde mental, a maioria desses profissionais vê grande sentido nos serviços que prestam à sociedade. Não é de hoje que muitas empresas estão focadas somente no sucesso, dando ênfase aos bons resultados e lucro, e acabam esquecendo dos benefícios que funcionários motivados podem trazer à organização. De acordo com o estudo, 129 milhões de pessoas desenvolveram depressão ou ansiedade durante a pandemia. Para a Organização Mundial da Saúde, ela tem 3 indícios principais: sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia, aumento do distanciamento mental do próprio trabalho,
sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho e redução da eficácia profissional. A maior parte dos profissionais de saúde da rede pública brasileira apresentaram problemas de saúde e bem-estar mental na pandemia de Covid-19. No total, 125 profissionais de saúde participaram do estudo. Os resultados publicados recentemente na revista científica Healthcare mostraram que 86% sofreram com burnout e 81% com estresse. Sintomas depressivos leves foram encontrados em 22% dos profissionais de saúde. Outros 16% tinham sintomas depressivos moderados e 8% severos. A maior parte, 74,4%, apresentou qualidade de sono ruim. Além disso, houve alta prevalência de sintomas músculos-esqueléticos. 64% têm dores no pescoço, 62% nos ombros, 58% na coluna torácica e 61% na lombar. De acordo com os pesquisadores, essas dores podem ser causadas pela própria rotina de trabalho em si, mais agravados por fatores psicológicos que provocam tensão no corpo. Termina segunda-feira o prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições do ano passado. Cada turno conta como uma falta. É importante lembrar que 3 ausências injustificadas consecutivas causam o cancelamento do título, que provoca várias consequências à vida do eleitor. Entre elas, a impossibilidade de emitir passaporte, tomar posse em cargo público, obter empréstimos em bancos públicos ou renovar matrícula em instituição pública de ensino superior. Para prestar contas, é possível ir a um cartório eleitoral ou preencher um formulário no portal do TSE pela internet. O aumento de preços da lista de material escolar pode chegar a 30% este ano, dependendo do item. Por isso, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, não existe alternativa a não ser pesquisar para evitar surpresas. Está aberta a temporada de pesquisa de preço de material escolar. Para as papelarias, a melhor época do ano. Agora aumenta bastante, né? Acontece de ter em uma semana coisa 2 vezes o que a gente vende no mês comum, né? Que a gente chama. A sazonalidade é bem alta e a busca por orçamentos também aumenta, né? Logicamente. Para os consumidores, é hora de pesquisar. Algo que pode ser feito até mesmo de casa. Eles podem mandar um WhatsApp, mandar e-mail e a gente entrega na residência. E é bom procurar o melhor preço mesmo. A variação de um lugar para outro é grande de acordo com o levantamento feito pelo Procon estadual. 185 itens escolares em 10 estabelecimentos de Campo Grande foram pesquisados e a maior variação foi do apontador, esse mais simples. A diferença entre o menor e o maior preço foi de 941%. Pode ser encontrado a 24 centavos em um lugar e a R$ 2,50 em outro. Já a menor variação de um mesmo produto foi da tinta guache, encontrada por R$ 9,99 e até R$ 10,50. A lista completa está disponível no site do Procon, que já antecipa. Vai dar trabalho, mas a economia é certa. Nós conseguimos comprovar que se você fizer a pesquisa, seguir o material escolar, você consegue economizar 30%. Lógico, você vai ter um trabalhinho de comprar 30 aqui, 40 ali, produtos, mas você tirando uma horinha do seu dia, perdendo, entre aspas, uma horinha do seu dia, você economiza aí 30%, até 30%, e vale a pena fazer a pesquisa. A lista varia de escola para escola. Se alguma pedir material de escritório, como clipes, grampeador, pasta suspensa, por exemplo, fique atento, não pode. Para garantir que o que estará na lista de materiais solicitados é o que realmente o aluno vai precisar para o ano letivo, os PROCONs estadual e municipal alertam os pais. O termo de cooperação técnica que foi assinado entre o PROCON municipal, o PROCON estadual, SINEP, Conselho Municipal e Conselho Estadual de Educação, ele trata sobre os materiais escolares que devem ser exigidos no ato da matrícula. Giz, pode pedir? Não, não pode pedir. Esses são materiais que a escola deve fornecer ao professor para ministrar a aula.
Para quem gosta e pode fazer uma viagem, saiba que quanto maior a variedade de destinos e a distância, melhor. Um novo estudo do Reino Unido conseguiu identificar exatamente quando as pessoas têm os melhores níveis de um indicador chamado saúde autoavaliada. Diversos trabalhos já apontavam os benefícios de viajar, principalmente para a saúde mental, devido a mecanismos como redução do estresse e sensação de bem-estar e satisfação provenientes da experiência em conhecer um novo lugar. A novidade agora, publicada na revista científica Transport and Health, está na classificação de quanto saudável a pessoa considera a viagem de um modo geral. Foram realizadas 3.014 entrevistas com moradores do norte da Inglaterra, região em que os residentes enfrentam desfechos piores de saúde comparados ao resto do país e em que algumas áreas urbanas têm restrições no acesso ao transporte público. As perguntas envolviam temas como acesso ao transporte, autoavaliação da saúde, frequência de viagens, número de lugares diferentes visitados, distância percorrida e uso de carro ou de modais de transporte público. Através dos resultados, foi possível medir o indicador saúde autoavaliada. Os melhores índices corresponderam a viagens 24 quilômetros mais longe de onde moram, para mais lugares e de forma regular. Para os pesquisadores, isso pode acontecer por aumentar a interação com outras pessoas e a diversidade delas, além de encontrar amigos e familiares que moram em locais distantes. Foi possível perceber também uma ligação entre piores relatos de saúde e maiores restrições a viagens, especialmente entre aqueles com idades superiores a 55 anos. Possivelmente por terem parentes mais novos que deixaram a região e, por isso, não estarem em contato frequente com as famílias. Com isso, ficou confirmada a importância de viajar para fora da área local para uma melhor participação social e para a saúde. E o Jornal das 22 desta sexta-feira termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Tchau.